A acidez volátil é outro defeito muito ruim do vinho, que é um cheiro com gosto de vinagre. Ah, ela é feita por bactérias lácticas, porém, as bactérias mais importantes desse grupo é a Acetobacter, que está presente no processo da vinificação durante a fermentação, e a Gluconobacter, que ela é mais comum nas uvas e no mosto. Então, o impacto delas no vinho vai depender da quantidade, da concentração que ela tiver presente e das condições que o processo do vinho esteja passando. Então, se em qualquer momento que você aumente a liberação, o contato do vinho com o oxigênio e que tenha a presença dessas bactérias, e vamos falar assim, não gosto de usar essa palavra, mas que sempre vai ter, que é uma bactéria inerente à própria uva, né? Inclusive, as leveduras que fazem parte da fermentação, elas podem gerar o ácido volátil, né? Então, a própria presença da levedura do processo de vinificação não pode receber o excesso de oxigênio. Então, precisa desses dois fatores, que é a presença da bactéria e da quantidade de oxigênio que você vai disponibilizar ali na hora da elaboração do vinho, né? Esse vinho, ele quase que é transformado num vinagre, assim. O vinagre, a característica dele é que, em vez de formar o álcool, vai formar esse ácido acético, né? Com níveis elevados de ácido volátil. Normalmente, esse vinho já sai da cantina vinagrada. É um defeito muito característico de pequenos produtores, vinho que é feito em colônia, assim, que não fica tão bem estabilizado e acaba avinagrando. Durante a fermentação, libera o CO2 e isso expulsa o oxigênio. Sobre o cheiro de vinagre, eu já falei bastante sobre isso, mas ele dá também um aroma de acetona, pela produção do acetato etílico também, que é produzido. E quando tá com esse cheiro de ácido etílico assim predominante, esse cheiro ele é um cheiro que normalmente as pessoas têm intolerância a isso. Aí nesse caso o vinho fica super perdido mesmo, não tem jeito, porque fica bem insuportável. Retomando e relembrando aqui, todos os vinhos vão ter em algum nível a presença da acidez volátil, mas o que vai diferenciar isso, se vai estar abaixo ou acima do nosso nível, né, humano de percepção. Uma parte dessa produção ela é feita pela própria levedura que vai fazer a fermentação, né? E uma certa presença de ácido volátil pode ser vista como uma qualidade, porque ela agrega frescor, facilita a percepção e faz contraponto com outros aromas mais intensos, que são os aromas primários de flores e frutas e o terciário de madeira. Acho que tem muita como evitar o ácido, evitar a acidez volátil, né? Acho que tem muito pouco a fazer. Quando você abre um vinho e percebe isso, né? E essa percepção vai além daquela tolerância humana, o problema tende a piorar, porque aí ele vai entrar em contato com o oxigênio, né? Então, o futuro dele é só piorar.
Então, como a gente faz para controlar isso, para evitar isso? Para evitar isso. O cuidado começa já no vinhedo, né? Uma vez que essas bactérias já está presente na própria uva. Então, alguns cuidados a gente deve ter na vinificação. Algumas cepas de levedura indígenas, que são leveduras autóctonas, que são leveduras presentes originalmente na uva, elas produzem níveis maiores de ácido acético e devem ser monitoradas. Inclusive, na outra aula eu falei com vocês, eu acho que eu falei com vocês, que eu tenho o plano de desenvolver a minha tese, eu e o prof, a gente tem o plano de trabalhar com leveduras autóctones, né? E quando eu estava estudando mais a fundo sobre essa acidez volátil para vir aqui dar aula, eu fiquei pensando como vai ser importante esse controle para o meu experimento, porque eu vou querer que as leveduras autóctones se mostrem no meu vinho. Então, esse controle de oxigênio vai ser uma coisa que a gente vai ter que monitorar demais. Alguns vinhos são mais propensos ao desenvolvimento dessa acidez volátil, né, indesejada. No caso, os vinhos de sobremesa, que são elaborados com o fungo Botrytis cinerea, eles têm níveis mais altos de acidez volátil, né? Inclusive, o cheiro de acetona, no caso desse vinho, o aroma de acetona, porque quando a gente vai falar bem de um cheiro, a gente fala aroma. E quando a gente vai falar mal de um cheiro que não é agradável, a gente fala cheiro, odor. Eu prefiro falar cheiro. Mas, enfim, então, nesse vinho botrytizado, é muito característico ter esse cheirinho, esse fundo assim de acetona, e aqui no caso para a gente é um aroma de acetona, porque ele é intrínseco do vinho botrytizado, ele é desejável, então a gente vai falar um aroma de acetona. Vinhos de guarda também, eles ficam mais propensos, por eles passarem muito tempo dentro do barril, eles ficam mais sujeitos a receber, a ficarem expostos ao contato com o oxigênio, né? Então, a gente tem que cuidar muito durante a maturação desses vinhos. Outros vinhos que são bem susceptíveis também são os vinhos de menor intervenção, aquele vinho natural, o vinho de Jesus Cristo, né? Que é aquele vinho assim, com menos intervenção possível, estão bastante sujeitos a esse defeito também da acidez volátil. Por eles não passarem por filtração e por não fazerem uso de sulfito, né? Agora, entrando no problema de oxidação, eu optei por chamar de oxidação química para a gente ver se separa bastante essa oxidação do que a gente acabou de falar anteriormente sobre acidez volátil. Coloquei acidação química, que forma acetaldeído. Ela se dá mais no armazenamento, na maturação, ou se o vinho tem problema de vedação. A causa dessa é a exposição excessiva ao oxigênio. Ela fica mais assim com gosto de nozes, mas quando fala nozes parece que é uma coisa gostosa, mas é um nozes não agradável, um gosto de ranço, assim, uma coisa que não é legal, não é desejável. O acetaldeído é uma substância que compõe o aroma dos vinhos que estiveram em contato com o oxigênio. A gente já falou do acetaldeído na aula passada. O acetaldeído, ele está presente na bebida
Porém, o que importa é o equilíbrio, né, gente? Toda hora lembrando que a gente está falando de uma bebida que a gente chama de viva ali, né? Que acontece muitas coisas nela. Então, assim, o equilíbrio é muito importante, né? Ela tem uma alteração de cor, de sabor e de aroma, porque é uma oxidação. Os pontos críticos desse defeito tá no fechamento defeituoso da garrafa, no armazenamento inadequado, numa rolha porosa que permita a entrada de maior de oxigênio, né? E agora a gente vai falar de casos benéficos que são bem específicos, mas que existem. A gente vai falar do vinho Jerez, que é um vinho com um estágio oxidativo avançadinho, assim. Eles contêm, assim, aromas e saborzinho, assim, de fruto seco, de determinadas uvas, como maçã verde e marmelo, meio misturado esse sabor. Alguns vinhos licorosos são conservados na luz para ocorrer a oxidação. A luz, gente, é um outro start de oxidação também bem importante, né? Para toda reação química tem que ter um start. A gente acabou de falar, o oxigênio, ele começa uma reação química de oxidação, mas a entrada da luz também, ela dá esse start para desenvolver uma oxidação. A rolha natural, os vinhos devem ser guardados deitados. É muito importante que a rolha esteja molhada para ela ficar bem volumosa e vedar ali o máximo possível, deixando uma micro-oxigenação. E as rolhas sintéticas, o melhor que a gente pode fazer é guardar a garrafa em pé, porque aí a gente diminui a superfície de contato do líquido com o oxigênio. A gente até já tinha falado sobre a rolha, né? Então, onde essa rolha está deitadinha aí, não é ideal que ela fique desse jeito. O ideal é que ela esteja só com a ponta molhada, assim, sinal que o vinho não foi bem armazenado quando a rolha está toda molhada, falhou vedação na garrafa, né? Provavelmente o vinho estará oxidado, tá? Isso é provavelmente, porque a gente não está falando de matemática aqui, né? Não sabe se o negócio acabou de acontecer, se não teve tempo suficiente. Enfim, eu trouxe esse slide mais para o conhecimento de vocês. Gente, e agora esse defeito que chama reduzido é o contrário do que a gente estava falando ali da acidez volátil, que precisa de oxigênio das bactérias, né? Da outra oxidação química. Nesse caso aqui é o oposto. O reduzido é uma exposição limitada ao oxigênio, né? Um ambiente anaeróbico em excesso, falta da microoxigenação na garrafa. Ele propicia a presença de compostos sulfúricos, sulfeto de hidrogênio, sulfureto de hidrogênio, antigamente era chamado sulfureto de hidrogênio, né? Que dá um gosto de enxofre, a redução de compostos sulfurados, um cheiro de cebola, couve cozido, e quando ele vai além, ele fica até com cheiro de esgoto. É chamado doença da garrafa, porque ficou excessivamente tampado ali, ficou ali dentro. E uma coisa que a gente pode fazer para melhorar isso é colocar num decanter, porque aí a gente dá oportunidade para o vinho ficar em contato, dar uma balançadinha no decanter ali, que alguns compostos sulfúricos vão volatilizar, e aí a gente pode dar uma melhoradinha nele, tá? Eu vi muita coisa falando sobre vinho branco, que principalmente para os brancos, na própria conservação, a gente usa
os compostos sulfúricos, e que quando não é bem feito, começa até a arder o nariz, assim. É um cheiro muito ruim e às vezes tem cheiro de ovo podre, e esse cheiro de ovo podre, assim, de esgoto, é muito associado ao defeito reduzido. Aqui eu trouxe uma colinha separando sulfito, enxofre, sulfato, sulfeto, só para a gente ter em mente isso aqui, uma separaçãozinha, porque tudo é muito parecido, né? Então, só para a gente saber, o sulfito merece maior atenção na vinificação, pode ocorrer em diversas etapas do processo de vinificação, surgem também naturalmente como resultado do processo da fermentação. O enxofre é uma forma pura na natureza, regiões vulcânicas, rocha amarela, de odor muito desagradável. A maioria do enxofre ocorre como sulfeto e mineral sulfato. Comercialmente são os fertilizantes, inseticidas e fungicidas. Parte do enxofre é subproduto da indústria petroquímica, permitido na agricultura orgânica. Isso é interessante, que vai passando o tempo, a gente vai esquecendo sobre isso, mas o uso de enxofre não tem nada a ver com o vinho ser natural, convencional ou de baixa intervenção. Utilizado na higienização de barris de madeira e vasos de argila, em geral, na forma de pavios de enxofre que são queimados dentro dos recipientes, e essa combustão produz o dióxido de enxofre e inibe o desenvolvimento de bactérias e melhora a condição sanitária dos recipientes. Já o sulfato são compostos à base de enxofre, são usados em produtos de limpeza. Alguns componentes de sulfato têm uso também no processo de vinificação, sulfato de amônio. E o sulfeto? Já os sulfetos têm um papel diferente. O sulfeto de hidrogênio é um composto volátil à base de enxofre, que pode surgir com o resultado de problemas no processo de vinificação. Ele aparece como um cheiro de ovo podre, muitas vezes associado à redução do vinho. Este defeito pode ocorrer como um subproduto do processo de fermentação, obviamente não de uma forma voluntária. Então eu trouxe esse quadradinho com essas 4 observações aqui, para a gente sempre ter isso em mente. Agora a gente vai falar do mercaptano ou tiolatos. Gente, tem o etilmercaptano, que ele é um composto sulfurado e ele gera cheiros desagradáveis de enxofre, como a gente já falou anteriormente, ovo podre, cebola cozida, alho estragado. E em níveis elevados, ele fica impossível de ser consumido. O que é isso? É a combinação do sulfeto de hidrogênio com o álcool do próprio vinho. E essa combinação que dá esse etanotiol, que é um tipo de mercaptanato, tá, gente? O cheiro não sai facilmente, possuem compostos de enxofre altamente voláteis e extremamente perceptíveis, mesmo em concentração baixas, que ligam fortemente a proteínas e às superfícies, tornando difícil sua remoção. O que é isso? É a mesma coisa de você jogar como se fosse um incenso ali dentro do vinho. Ele vai ficar o tempo inteiro emitindo um cheiro horrível de enxofre, horrível. E é como se ao mesmo tempo ele emite isso, mas ele não vai embora. Ele fica ali pregado no vinho, emitindo isso por tempo indeterminado. Então, toda hora que você vai cheirar esse vinho, você fala assim, estou deixando isso aqui volatilizar. Mas não, ele fica ali como se ele fosse um fixador dentro da bebida. E isso ocorre durante a fermentação ou o envelhecimento.
por contaminações, por estresse da levedura, por falta de oxigênio, por excesso de enxofre. E ele se dá quando esse controle não é eficiente, né? Quando dá mercaptano, não resolve nunca esse problema, fica um cheiro de esgoto permanente, esse vinho não deve ser engarrafado, e uma tentativa que você pode fazer é fazer o arejamento antes do consumo, mas, igual eu já falei, é como se tivesse um fixador ali, muito difícil. Eu acho que esse mercaptano é uma evolução de quando dá algum problema com enxofre, que fica tão ruim que vira esse mercaptano. Agora, sobre a doença da garrafa, a gente já falou isso anteriormente, né, gente? Ocorre pela agitação e exposição da garrafa ao oxigênio durante o engarrafamento. Gente, no caso dessa doença aqui, ó, é bom vocês terem em mente que mesmo um vinho, quando ele é jovem, né, que vai ser bebido logo depois de ser produzido, mesmo esses, eles devem ficar um pouco na garrafa antes deles serem degustados. Porque esse tempo de garrafa permite que o vinho passe por um processo de afinação. O que seria isso? Durante esse período, ocorre uma interação entre os diferentes compostos químicos que estão presentes ali no vinho, né? Igual, sei lá, tanino, ácidos, aromas. Isso ajuda a suavizar sabores que estão agressivos, integrar melhor os componentes do vinho e desenvolver aromas que são mais, assim, complexos. O tempo da garrafa, ele pode ajudar a reduzir eventuais problemas, eventuais arestas ali que estejam precisando de ser arredondadas ali, e isso vai tornar a bebida em uma bebida muito mais agradável e redonda, assim, né? Então, eu coloquei aqui, fica a dica para vocês, que quando vocês vão fazer viagem assim em vinícolas, viagens de enoturísticas, assim, visitar produtor rural, e que você tome um vinho, você pode fazer um pré-julgamento, principalmente quando você toma ele ali no barril e tal, você pode fazer um pré-julgamento, porque ele realmente precisa de um tempinho para acontecer. Acho que podemos chamar de estabilização. Eu acho que é isso. Então, essa é a doença da garrafa. E lembrando, gente, antes de eu passar para o outro slide, lembrando que, de maneira geral, sempre que a gente compra um vinho, esse vinho, ele é engarrafado já depois desse momento que eu estou falando para vocês de espera, tá? Então, quando a gente vai no supermercado pegar um vinho jovem, ele já está pronto para ser tomado. Eu acho que esse período, ele fica ali ainda em processo de produção, até ele dar essa acalmada. Esse defeito, eu nunca vi esse defeito, mas parece que é um defeito bem característico, bem fácil de ser detectado, né? É a filagem ou filante. O vinho fica com uma aparência viscosa, chegando a filar como um azeite. O vinho perde a fluidez e ele fica espesso, mais grosso, viscoso, né? Servindo na taça, ele vira um filme contínuo, não produz espuma ao cair, né? Então eu imagino que deve ser igual um azeite assim mesmo. Fica com um paladar desagradável, principalmente acontece em vinhos brancos com baixa acidez. Uma coisa ruim desse problema é que na sequência pode entrar bactérias que atacam o ácido tartárico e o glicerol, que são que é importante, né? Tudo em doses equilibradas para o vinho. Então, eu acredito que deva ter esse desequilíbrio aí nessa doença. Como preventivo,
Usar doses adequadas de SO2 na vinificação para impedir a formação de substâncias mucilaginosas e não impedir a fermentação maloláctica. Higiene e limpeza também são bem-vindos como preventivos. E aí o curativo é SO2 com agitação energética, arejamento, que a gente pode fazer através da trasfega, clarificação com gelatina e filtração, ajuste com SO2 e pasteurização. E agora a gente vai falar de um defeito que se chama flor, mas que é um defeito que existe bebida que é produzida com essas flores, né, que eu vou explicar. A flor nada mais é do que uma nata branca, ou ela pode ser escurecida, ficando meio rosada, assim. É um véu que é formado na superfície. Eu copiei essa figurinha aí da aula que o prof. Manfroy deu pra gente. E ele achei muito interessante porque ele mostra um barril com o fundo transparente e dá para visualizar bem direitinho essa nata que fica ali em cima da bebida, né? São leveduras e ela tem um início tênue ali e depois adquire uma maior espessura. Então essa rendinha vai ficando mais grossinha e vai formando uma camada enrugada que vai subindo ali nas paredes do barril, depois submerge e volta a se formar novamente. Existem muitos vinhos especiais que são feitos, muitos não, alguns vinhos especiais que são feitos nesse processo, um bem sofisticado, bem assim conhecido é o Jerez, que ele usa essa levedura flor. Existem muitos outros que é da levedura flor mais destilados. Ele aparece em baixa graduação, em vinhos com baixa graduação alcoólica, e ele aparece também por espaço, né? Bastante espaço na barrica ali, oxigênio, né? Para você corrigir esse defeito, é muito comum fazer a chaptalização. Eu queria fazer aqui uma observação que quando eu comecei a estudar os vinhos, eu achava que chaptalização era um pecado, achava que era uma coisa baranga, uma coisa ruim de se fazer, mas a chaptalização até 3% é um processo muito comum de se fazer e diz que até se ela não existisse, essa técnica, a Borgonha não poderia produzir os vinhos dela. Então é uma técnica, né, usada até na França, muito tradicional, não deixa esse resíduo de açúcar no vinho, tá? É um complemento ali, quando a uva não tem muito açúcar, é um jeito de você colocar até 3% ali, e aí você faz essa correção e não dá esse problema. Que no caso desse vinho flor que a gente está falando é defeito, mas que em algumas outras situações ele é desejável, né? Eu vou falar de ponto positivo, quer dizer que não tem química nesse processo, e o ponto negativo é que precisa de ajuste para fazer essa correção. Agora, falando sobre o amargor é proveniente de bactérias lácticas. Ele dá um sabor amargo intenso, um sabor metálico, indesejado, reduz a intensidade da cor pela precipitação de matéria corante. Os componentes afetados, ataque ao glicerol com formação de acroleína. A acroleína se combina com polifenóis e dá esse gosto amargo. Então, o glicerol, como a gente já falou, é um componente importante para o vinho, que ele contribui muito com o corpo, mas E quando tem essas bactérias láticas que atuam sobre o glicerol, elas transformam esse glicerol nessa acroleína, que tem um gosto bem insuportável e não é desejado no vinho. É que no início a gente tem um pouco de oxigênio,
para começar a fermentação, e aí depois cai naquele ambiente que é anaeróbico. E nesse ambiente anaeróbico, que é o ideal para fermentação, se tiver a presença dessas bactérias, acontece essa formação de acroleína. No caso preventivo aqui, são doses adequadas de SO2 na vinificação, maceração curta, higiene e limpeza, e o curativo seria cortes com outros vinhos, pasteurização, filtração, esterilizante. Gente, agora falando desse gostos amílicos, né? É quando passa do ponto, o aroma e o gosto do álcool fica predominante. Então a gente não consegue mais ver aquele aroma de fruta, de flores, e aí você sente aquele gosto de álcool como se fosse um remédio, assim, né? Então aqui eu faço uma analogia com a cachaça, por exemplo, que tem a cabeça, a cauda e o corpo, o coração, né? A cabeça e a cauda, normalmente, ela fica com esse gosto muito apurado de álcool. E o coração fica, que é o meio da cachaça ali, ele fica com o sabor desejado da cachaça. Então, eles pegam esse coração e vendem como uma cachaça de primeira, e esse outro, a cabeça e a cauda, eles juntam isso e eles fazem outro produto com ela, ou uma cachaça fortíssima, que é baratíssima, ou eles fazem alguma outra bebida derivada desse álcool, mas esse álcool mesmo é só para quem é viciado e não tá nem aí para o sabor da cachaça e quer o álcool puro ali, né? Então fica um gosto hospitalar, um gosto de medicamento, e isso é bastante comum quando usa o recipiente de epóxi ou algum material de pouca qualidade, assim como plástico, para vinificar, né? Quando o álcool passa do ponto e perde parte do aroma e do sabor frutado, floral, ficando mais aparente o gosto químico de álcool, aí fica com esse excesso de álcool superiores e éster de álcool superior, que não é o que a gente deseja, né, para o nosso vinho. Falando agora desse herbáceo, quando ele é defeito, né? Porque um pouquinho herbáceo pode ser qualidade. Então, aqui no desequilíbrio, quando está predominantemente o herbáceo, né? Ele pode ser muito pelo excesso de pirazina. A pirazina é da própria uva, e quanto menos madura a uva tem, maior é a presença de pirazina. Então, quando ela parece demasiada ali, é um defeito. E aí, quando você faz um tipo de uva, um tipo de vinho, usando essa uva que não está madura o suficiente ali, tem pessoas que sentem muito esse gosto como um gosto não desejado, e aí vai ficar com um gosto fresco, astringente, pegante, assim, que não é interessante. Aroma de pimentão verde, assim, vermelho, gerado por componentes da uva, que é a pirazina, que eu acabei de falar, né? E aí esse vinho é elaborado com uvas colhidas antes de atingir a maturação necessária. O vinho é considerado imaturo, então a gente tem que respeitar o ponto de colheita da uva e direcionar a uva para cada tipo de vinho que se deseja obter, né? Já pensar no produto final que você quer fazer quando você for escolher a uva para vinificar. Esse defeito, que chama manite, é um defeito agridoce ou fermentação manítica. Agri vem de ácido acético e o doce seria o açúcar residual e manitol. Então, o vinho apresenta um sabor doce e amargo ao mesmo tempo. O que causa isso são bactérias lácteas, Lactobacillus brevis e Lactobacillus buchneri. A maceração em altas temperaturas, elas paralisam as fermentações
e as bactérias degradam os açúcares. Degradação de açúcar com formação de monitol, ácido lático e ácido acético. Acontece uma redução que dá uma insuficiência ou perda de oxigênio, impedindo a evolução cromática dos vinhos. Então, é um defeito que influencia muito será que eu posso falar transparência? Não, na limpidez da bebida, né? Ele deixa a bebida com um aspecto turvo, e se ele for filtrado, ele volta a ficar turvo de novo. O aroma fica de um leite azedo, o ranço, e o curativo para ele é pasteurização e filtração e destilação. Olha a cor desses copos, olha a cor da bebida, o tanto que fica alterada, né? Bebida bem turva mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho desse defeito que chama volta ou turner, que ele é diferente da acetificação. Então, esses defeitos são muito parecidos, mas eles têm pontos bem importantes de diferença. Isso aqui é nível baixo de álcool e acidez, com uvas atacadas por botrite e contato exagerado com as borras que provoca isso. Então, no início desse problema, acontece uma redução da acidez com uma turvação. Aí depois ela continua com um desprendimento de CO2 e forma um precipitado, e ela evolui adquirindo uma cor marrom. A descrição desse defeito, o que é? É a degradação do ácido tartárico, que é o frescor do vinho, e do glicerol, que é tão importante, que ele contribui com o corpo e aumenta essa consistência e essa sedosidade. Ele também provoca a sensação de dulçor e ameniza a acidez e a astringência. Então, a descrição é a degradação de ácido tartárico, então tira o frescor, e vamos falar que tira o corpo da bebida, fica com um cheiro desagradável e picante, a bebida fica turva, perde cor e acidez fixa, ganha gás e acidez volátil. A causa, o ácido tartárico, na fermentação por bactérias lácticas, ácido láctico e acético e gás carbônico. Ocorre em vinhos poucos ácidos e com pH elevado. O preventivo e curativo, maior teor de álcool e acidez, doses adequadas de dióxido de enxofre, porque as bactérias lácticas são sensíveis a ele. E como curativo e preventivo também, se faz a trasfega, cuida de higiene e limpeza, não fazer a maceração longa, corrigir a acidez, pasteurização, filtração e esterilização. Passando para o Brettanomyces agora, o defeito Brett, mais conhecido como Brett do vinho. Vamos começar falando que esse defeito aí lembra a gente daquele conceito que o veneno e o remédio está na dose, né? Então, uma substância que faz um efeito quando ela está pouquinha e ao mesmo tempo faz outro efeito completamente diferente quando ela está em grande concentração, se aplica aí para esse defeito. Esse defeito, esse Brett, né, que é uma levedura que ela dá muito na madeira dos tonéis lá onde o vinho vai ser feito, onde ele vai ser amadurecido, né? Quando eu estava estudando sobre esse defeito, eu fiquei pensando naquele perrengue chique que seria esse defeito, seria um defeito de vinho chique, que vai ser armazenado só em barril, porque ele está muito associado à madeira, né? Mas, enfim,
Brincadeiras à parte, esse brete, que é essa levedura, ela é até comprada para fazer cervejas, né? Essas cervejas artesanais, que fica com esse sabor bem característico, assim, de coisa amadeirada, de couro, de, sei lá, de cavalo, de estábulo, né? Que em pequenas proporções é desejado. Mas quando esses cheiros predominam, aí realmente vira um defeito. Uma coisa interessante que eu vi é que ele tem o 4-EP, que é um composto ali de aroma, né? Que quando tem a predominância disso, fica com um cheiro de cavalo e estábulo. E quando ele fica com o 4-EG, é cravo e defumado, bacon, especiarias, né? Então, pequenas proporções, concentrações são perceptíveis, né? E quando ele não prevalece ali, ele pode agregar uma diferenciação ao vinho. Eu, pessoalmente, gosto muito, mas não pode passar do ponto, né? Como controle, recomenda-se a higiene, né, em todas as etapas de elaboração, o uso de SO2 para inibir o crescimento, né, dessa levedura, e no armazenamento, controlar a temperatura e oxigênio para minimizar o risco desse problema. É uma levedura muito resistente e difícil dela ser eliminada. Então, a presença dela e a proliferação dela vai continuar. Então, o melhor a fazer é o controle mesmo. Gente, eu achei isso aqui na internet e achei que seria interessante trazer para vocês aqui, ó. Isso aqui, essa bolinha, se trata de um poro de madeira. E aí a levedura entra ali dentro e eles vêm com uma substância química, eles vêm com uma substância química que tá, e essa substância química parece que ela é em forma de um gás assim, e ela vai e pega ali dentro do poro e tira a levedura desse poro para limpar a madeira e não é tóxica. Agora a gente vem para as micotoxinas, né? Que, que podem ser um problema do vinho, mas eu vou falar como que eu estudei isso para passar para vocês. Eu trabalhei com micotoxina no meu mestrado há muitos anos atrás, e eu vejo que esse problema de micotoxina, ele é um problema quando ela dá em alimentos assim que são consumidos em excesso por uma população assim mais local, assim, por exemplo, na África, o pessoal se alimenta com milho. Aí aquela dieta que é uma dieta que é uma dieta muito única, assim, que não tem uma variedade, aí a micotoxina é problema. Mas porque ela é cumulativa, né? Ela dá problema renal e, e quando ela não é tão consumida assim, quando o alimento não é tão consumido assim, a micotoxina ela é cara de ser encontrada e ela é um metabólito do fungo que nem sempre que tem o fungo tem a micotoxina. Na maioria das vezes que tem o fungo, nem tem a micotoxina. Mas vamos falar sobre ela. Alguns fungos produzem compostos tóxicos, que são as micotoxinas, né? E eles são tóxicos à saúde humana e à saúde animal. No caso aqui do vinho, né? A saúde humana. São metabólitos secundários que esses fungos produzem,
A ocratoxina, a OTA, é a principal micotoxina que pode estar presente nas uvas e no vinho. Ela foi descrita pela primeira vez em 1995. A ocratoxina é produzida por espécies de penicílio e aspergilos. E os principais problemas das micotoxinas podem causar dano ao fígado, causando hepatite, cirrose e necrose hepática, e problemas renais, podem afetar a função renal, causando insuficiência renal e outros problemas. E o controle dela, no caso das uvas, é mais a prevenção mesmo, né? Eu peguei esse artigo aqui, que é um artigo velho, que é de 2014, onde está falando que a contaminação de ocratoxina em vinho tem recebido bastante atenção devido à atividade cancerígena e mutagênica desse metabólito. Pode ser encontrada principalmente em milho, cevada, feijão, amendoim, arroz, superfície de presunto, pimentões vermelhos, pimenta do reino, uvas e vinho. Né? Admite-se que a contaminação dos vinhos com ocratoxina é feita antes da fermentação, pois se considera que as condições anaeróbicas que se geram nessa fase não favorecem o crescimento de fungos filamentosos. A presença de ocratoxina A em vinhos brancos é menos frequente e em menos concentrações que em vinhos rosés. E nestes, por sua vez, menos frequentes que em vinhos tintos. Ao longo do processo de vinificação, observa-se a remoção parcial de ocratoxina. Essas micotoxinas adsorvidas por partículas em suspensão do mosto e do vinho, sendo removida por esta via sempre que ocorrem etapas de clarificação e de separação do sólido e do líquido. Mas, aí o que eu fiz? Peguei esse artigo mais velhinho e depois eu peguei esse outro artigo que é de 2024 para trazer novidades para vocês. Então, gente, esse artigo novo aqui vai muito com o que eu já tinha encontrado no meu mestrado. No meu mestrado, eu examinei a ocratoxina no café. E o que acontecia naquela época, que foi em 2001? O que acontecia? A minha professora orientadora, ela tinha muitos projetos, assim, e nessa época estava se estudando muito a ocratoxina, então tinha muita verba para esse tipo de estudo. E a gente viu, assim, que parece que a ocratoxina é um problema, assim, pontual de, por exemplo, quando o café está lá no armazém e tem uma goteira em cima da saca, e a saca do café começa a ficar super embolorada, e aí tem uma produção de ocratoxina ali. Mas não é só isso, tá, gente? Mas estou falando assim, parece que não é um problema para certas culturas. E nesse artigo que eu peguei de 2024, parece que eu encontrei mais ou menos essa mesma ideia que eu já tinha do café, sabe? Então, eu estudei esse artigo e eu peguei alguns pontos dele para trazer para vocês. A ocratoxina é sintetizada em bagas de uva e contamina o vinho durante a vinificação. O período crucial para a contaminação da ocratoxina é entre o início da maturação e a colheita. O que mais que eu quero falar? Estouro da baga, como rega, quando ela recebe chuva excessiva, né? Irrigação, insetos, especialmente a traça da baga, e condições climáticas de temperatura, umidade do ar, influenciam o crescimento dos fungos. Então, isso tudo que eu falei ali antes, o estouro da baga, a presença de insetos e essas ocorrências aí, isso aí ajuda a abrir porta para a contaminação fúngica e
para o desenvolvimento da ocrotoxina. Aí tem a temperatura, atividade de água. Então, está falando que para determinado tipo de fungo é entre 25 e 30 graus, atividade de água de 0,93 a 0,98, mas que depende da cepa do fungo. A variedade de uva também, esse eu achei bem legal. A variedade de uva, características genéticas dela, né, como o formato da uva, se o cacho é compacto ou se ele está mais espaçado ali, porque aquilo ali vai fazer um microclima, né? Que ele pode ser benéfico, pode ajudar ali a produção do fungo, né? Então, o estado de maturação, isso tudo influencia na ocorrência da ocrotoxina. Outra correlação importante aqui é a correlação positiva entre a concentração de sólidos solúveis, teor de pectina, antocianinas totais e teor de ocrotoxina. Um laboratório pegou bagas de 3 diferentes estágios de maturação, tá? Inoculou determinado fungo que produz ocrotoxina, e a maior produção de ocrotoxina foi no estágio inicial da maturação, quando o pH e o teor de açúcar eram menores. E descobriram que o pH mais baixo contribui para a síntese de ocrotoxina. Achei muito legal esse resultado, né? Essa conclusão que eles chegaram ali, achei interessante. O papel do estresse oxidativo na regulação da síntese da ocrotoxina também. Alguns antioxidantes aumentam a produção de ocrotoxina. Eles observaram que alguns antioxidantes mostraram uma correlação positiva com a produção de ocrotoxina, enquanto para alguns outros a correlação foi negativa, sugerindo que um sinal depende da estrutura está envolvido na inibição. Outro fator que pode influenciar a produção da ocrotoxina é o dióxido de carbono. Experimentos com meios de cultivo à base de uva mostraram que maiores concentrações de CO2 estimulam a produção de ocrotoxina. A maior concentração de CO2 encurtou a fase de latência do crescimento do fungo também, aumentou a produção de ocrotoxina. Em algumas cepas fúngicas, o efeito combinado de maior temperatura e maior concentração de CO2 foi uma fase de latência significativamente mais curta. E aí achei esse último, gente, desculpa, mas aí eu tô lendo que é resultado de pesquisa, não ia lembrar disso tudo para falar para vocês. Mas que finalmente o processo de vivificação também influencia a contaminação do vinho por ocrotoxina. Anteriormente, um risco maior de contaminação por ocrotoxina foi discutido para vinhos tintos. Este fato pode ser explicado pelos diferentes processos de vinificação para vinhos brancos e tintos. Os vinhos brancos são prensados imediatamente após a colheita, enquanto as uvas para os vinhos tintos são primeiro esmagadas e devem ser maceradas por vários dias. Durante este tempo ocorre a síntese de ocrotoxina e a sua transição das uvas para o mosto. Então, gente, eu achei muito interessante essa justificativa que o vinho vermelho tem mais presença de ocrotoxina devido ao tempo de maceração que a uva fica em contato com a fermentação ali. Eu achei muito interessante. Já que o vinho branco é mais lento, ele fica menos tempo, e isso foi um resultado que eles chegaram nessa conclusão nesse trabalho. É artigo de 2024. Gente, sobre contaminação por metais, o que eu encontrei é o seguinte, que antigamente, por se usar recipientes de cobre e ferro, assim, tinha alguns problemas de contaminação por metal, mas esses equipamentos eles foram substituídos e hoje parece que não é uma coisa muito estudada, que isso não é problema.
Gente, eu tinha essa tabela, eu não sei de onde eu tirei essa tabela. E essa tabela eu achei muito interessante, que ela dá um diagnóstico dos principais problemas dos vinhos através da degustação, né? Então, só de você olhar, dependendo da cor do vinho ali, você já pode saber o que que causou aquilo. Você vê qual que é o problema e o que que causou. Aí depois, cheirando o vinho, você também vê o que que é o problema no cheiro e o que que causou esse problema. E quando você prova o vinho, que você sente esses sabores e esses gostos, você também sabe o que que é. Então, eu achei essa tabela rica e boa para a gente guardar. Só que, infelizmente, eu não tenho a referência bibliográfica dela. Aqui eu termino minha aula, agradeço a presença de todos vocês, mostro as referências bibliográficas, desejando tudo de bom, muitos brindes e muita prosperidade a todos.